Ok. Boa noite, restante do pessoal, Daniele, Bruno, Diego, Eduardo. Quantas pessoas tem comigo? 12. Rodrigo, Maurício, Magna. Boa noite, pessoal. Então, nós vamos, na verdade, né, eu achei que estava gravando, mas vamos lá, vamos continuar aqui compartilhando com vocês. Vocês estão vendo a tela do slide? Estão conseguindo acompanhar? Sim. Ah, ok. Vou voltar aqui, então. No caso aqui, então, das alíquotas, deixa eu voltar. Das alíquotas, então, depende do tipo da operação. Pode ser que ela seja tanto de 0,01%, que é aquele que o governo dá um incentivo para que aquele tipo de movimentação aconteça, então ele bota uma alíquota bem baixa para poder não ter um valor expressivo a ser pago, ou então aquela de 25%. Geralmente o valor é mais alto, porque a operação financeira é um jeito que a União tem de adquirir bastante valores. Então, assim, está previsto na lei que pode ser cobrado. Então, principalmente sobre operações bancárias, né, que envolvem tudo isso aí, que trata de muito dinheiro, realmente a incidência é bastante alta. Então, essas alíquotas de 25% sobre um valor geral, pensa aí, 25% de 100 seria 25. Então, é um valor muito alto. Mas a previsão é essa, depende da operação, e cada caso é um caso, né, e vai ser calculado dessa forma, a porcentagem da alíquota sobre o valor total da operação. No STJ e no STF, em que pese, né, existir aquela outra que a gente viu agora mesmo, que impede algumas cobranças de IOF, não existem, né, outras súmulas somente e direcionadas para IOF. Então, a gente não esclareceu elas aqui por causa disso. No caso, a gente ainda tem... vou voltar aqui um pouquinho. Ficou aqui, então, ó. Como acho que não estava gravando, eu vou só voltar aqui com vocês um pouquinho, principalmente que o pessoal chegou depois. Hoje nós vamos ver aqui, ó, o IOF, ITR e Imposto sobre Grandes Fortunas, Imposto Extraordinário de Guerra e Impostos Residuais. Em que pese Impostos Extraordinários de Guerras e Impostos Residuais a gente já ter visto, a gente vai rever hoje, por causa da prova, na aula que vem. E esses aqui a gente já viu, os impostos federais em relação a imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda pessoa física e jurídica, imposto sobre produtos industrializados, tá? Nossa prova vai aquela parte geral toda que a gente viu nas primeira e segunda aula e também adentrando aqui em todos esses impostos federais que inclusive está no trabalho de vocês. Então, nós vimos aqui o IOF, né, onde que ele tem previsto, qual que é a competência, nós vimos aí a função, né, de extrafiscalidade que ele utiliza para poder adentrar, né, de uma vez, com rapidez, para intervir na economia. Nós vimos que o lançamento é feito pelo contribuinte, no caso, é o único tributo que incide aí sobre o ouro. Tem vários fatos geradores, né, que podem incidir o IOF, não só esses, mas existem, esses são os principais. Inclusive, o decreto 6.306/2007 também prevê outras incidências, outros fatos geradores aí. Existe essa súmula 185 do STJ, que prevê que não incide IOF sobre a caderneta de poupança, sobre a conta corrente, movimentação diária e depósitos judiciais também. No caso, nós vimos que o contribuinte está previsto no Código Tributário Nacional e a base de cálculo também. Então, a alteração de base de cálculo por ato unilateral do Poder Executivo tem uma discussão grande, porque fere o princípio da legalidade, que é um princípio constitucional, por isso, a doutrina e a lei, inclusive os tribunais superiores, eles entendem que somente por lei pode ser alterada, né, essa base de cálculo do IOF. Então, essas alíquotas são elásticas e nesse patamar que a gente já previu. Voltando aqui, nós vamos então seguir para um imposto territorial rural, que é o famoso ITR aí, né? No caso do ITR, ele tem algumas previsões que são específicas dele, né? Claro que parece um pouco com o IPTU, mas não é IPTU de forma alguma. O IPTU, ele é direcionado para a cobrança dos imóveis urbanos. Então, todos aqueles imóveis que têm aqueles benefícios de
calçada, tem geral, ele tem que ter pelo menos 3 dos que estão previstos lá na Constituição Federal e no CTN. Pelo menos ter meio-fio, ter serviço de esgoto, ter ruas asfaltadas, ser próximo de um posto de saúde, ser próximo de uma escola de crianças. Então, todas as obrigações que o município tem em relação àquele bairro, para ele ser da zona urbana, tem que ter pelo menos algumas para poder ser obedecido. No caso do ITR, que é o Imposto Territorial Rural, ele vai abarcar todas aquelas localidades que não sejam urbanas. Então, tudo que você vê que não está ali dentro do plano diretor e que você não paga o IPTU, vai ser considerado ITR. Mas existem algumas localidades dentro da cidade, mesmo dentro da zona urbana, que dependendo do trato que você dá naquela localidade, vamos supor, uma chácara que você produz leite ou que planta verdura dentro da cidade, em que pese você estar na zona urbana, pode ser que ela seja considerada rural. Por quê? Porque a destinação que você dá para aquela localidade, ela não é urbana. Então, esses pontos são muito importantes para entender o ITR. Então, vamos lá. O ITR, ele está previsto aí, seguindo, né, na Constituição Federal, que é isso que a gente está fazendo, aí ele está previsto no artigo 153, inciso 6. Ele é de competência da União, claro, nós estamos aí estudando os impostos federais, e também, além da Constituição Federal, também tem previsão na Lei 8.847 de 94, Lei 9.393 de 96 e o Decreto 4.382 de 2002. Então, a nossa Constituição Federal prevê que compete à União instituir impostos sobre a propriedade territorial rural. Então, tudo aquilo que não for urbano deve ser considerado como rural. Para que é que tem o ITR sobre essa zona rural? Ah, é uma chácara longe daqui. Ah, e assim, é muita terra e ninguém tá lá abandonado. Para que é que, no caso, a União promoveu essa instituição desse imposto? Para poder impedir que aquela terra fique lá jogada e ninguém tome conta, porque isso seria considerado um latifúndio, mas um latifúndio improdutivo. Então, quanto mais você produz aquela terra que você tem, aquela fazenda que você tem, menos você vai pagar de ITR. Então, se é uma pequena gleba rural, nem ITR vai incidir. Agora, se for uma maior, mas que dá uma destinação de fazer plantação, né? Se você está criando gado leiteiro, então toda a destinação que você dá naquela localidade rural vai diminuir esse valor a ser pago de tributo, de imposto de ITR, né? O imposto federal. Então, nesse caso, por que é utilizado o ITR sobre essas terras, né? Da zona rural? Para poder ter uma função extrafiscal. É para quê? Impedir, né? É uma força de cobrança alta para impedir que existam esses latifúndios. Tanto que, se você vê que aquele lugar está abandonado, não está sendo pago tributo, pode ser que seja destinada essa terra, inclusive, para poder desapropriar, para poder, né, dar isso para poder ser feito reforma agrária, porque não pode ficar essa terra devoluta, essa terra lá abandonada, né, um latifúndio improdutivo. Tudo que você faz em relação a essa zona rural deve ser feito, né, para poder desenvolver o país. Não pode simplesmente, imagina um estado gigante, sendo que não tem nada produzindo. Para impedir que isso aconteça, o imposto foi criado pela União. Então, a função, né, do ITR é inibir essa manutenção de latifúndios improdutivos. O ITR inclui também as segundas diretrizes, ou seja, o que é obrigatório no ITR? Ele tem que ser progressivo, porque quanto maior a terra e menos produtiva, vai ser maior o tributo. Quanto menos, né, quanto mais você desenvolver aquela localidade, menos tributo você vai pagar. Então, é invertido. Quanto mais desenvolvido, menos valor você vai pagar. Isso é chamado de progressividade. E não incidirá sobre pequenas glebas rurais, para poder impedir que tenha uma incidência de um valor cobrado sobre aquela terra pequena, onde a própria pessoa, ela faz o manejo. Então, a própria família cuida daquela plantação, daquela horta de alface, daquela localidade. Isso não vai ser cobrado o imposto sobre ela. E tem umas metragens também que a gente vai ver hoje. Isso
que é essa não incidência sobre pequenas glebas rurais, é considerada pela Constituição Federal uma imunidade. Tem alguns requisitos. No caso aqui da imunidade dessas pequenas glebas rurais, ela tem que estar prevista na lei e ele mesmo tem que explorar, ele não pode dar incomodato para poder outra pessoa desenvolver aquela terra e também não pode possuir outro imóvel. Ele não pode ter pequenas, várias 10 mil glebas de terra, ele tem que ter só uma, tá? No caso, também tem a exigência de fiscalização pelo município. Nesse caso, existe uma divisão aí tributária. O que é? Uma parceria. Ele é um tributo, no caso, um imposto federal. Só que ele deixa, né, através da parafiscalidade, o município fazer a verificação desses valores. Ou seja, se o município ele fica, ele se compromete a fazer a verificação da arrecadação desse valor, se ele vai atrás, até porque ele está mais próximo. Imagine, se a União vai vir para poder verificar uma gleba de terra que está aqui no município de Anápolis, na zona rural. Então, o que ele faz? Ele pede para o município de Anápolis para verificar essa arrecadação. Se o município de Anápolis fizer essa verificação, ele vai receber 50% do valor arrecadado. Então, isso para o município, a critério de valores, é muito bom. Até porque ele está muito perto. Então, ele pode utilizar da máquina dele para poder fazer essa verificação. E no caso, se tiver um convênio ainda junto com a União, o município pode ficar com a totalidade desse imposto do ITR. Ou seja, é uma divisão de receita, né, que é prevista na lei, o artigo 158.2 da Constituição Federal prevê, é uma repartição de receita onde traz um benefício muito grande para o município e desonera a União de ficar verificando em cada localidade, em cada pequena localidade, né, ter que utilizar da máquina pública para isso. Então, para ambas as partes é proveitoso. Então, vai ter essa fiscalização pelo município, na forma da lei, desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal, ou seja, ele vai só fiscalizar. Agora, se ele fiscalizar e arrecadar também, aí ele fica com 100%. Aqui o lançamento, né, do ITR vai ser por homologação da mesma outra forma que a gente acabou de ver. O sujeito, né, o contribuinte, ele vai apurar, vai fazer a informação e pagar a parcela em dinheiro. Como que isso acontece? Ele pega a documentação que ele tem, geralmente ele tem que ter uma área de preservação naquela localidade, chamada de APP, ele pega e faz o levantamento em relação àquela gleba de terra que ele tem, faz um mapinha mesmo, leva lá na Secretaria da Fazenda e faz a verificação desse valor. Vai ser emitida uma guia e geralmente, né, aí vai emitir a guia e vai fazer o pagamento depois que tiver tudo ok, essa documentação. Para aqui no município, perto do município de Anápolis, os valores para ir para 10 litros, né, de terra é geralmente de 30, 40 reais. Então, depende. Quando é uma área muito grande, vai ser um valor expressivo. Mas para pequenas glebas, né, o valor é bem baixo. Para quando se desenvolve, né? Porque se for um latifúndio, aí uma grande terra e que não tem produção nenhuma, o valor é muito expressivo. Então, o lançamento é feito totalmente pelo contribuinte. Ele vai lá, faz essa verificação, essa documentação tem que ser juntada aí, né, pelo contribuinte, porque todo ano ele tem que atualizar, porque, né, no caso, o ITR é anual. O contribuinte, então, vai ser quem? O proprietário, que é aquele que é o dono mesmo, que está registrado aquela terra, ou o titular do domínio útil ou o possuidor. Porque se ele tem a terra, mas deixa outra pessoa estar manejando essa terra, qualquer título, pode ser comodante, ele pode ser posseiro, ele pode ser qualquer pessoa que está ali, né, na posse daquele imóvel. Ele é obrigado a pagar. Por quê? Porque ele é que está fazendo o uso daquela localidade. Então, inicialmente se cobra do proprietário, que é aquele que tem um nome no registro. Se caso não conseguir arrecadar, vai ser cobrado daquela pessoa que está ali naquela localidade. A previsão disso é lá no artigo 31 do CTN. As alíquotas progressivas, então, têm essa utilidade de quê? De desestimular os latifúndios improdutivos, ou seja, se você deixar a terra sem desenvolver, vai pagar um valor alto. Então, essa progressividade, ela é considerada extrafiscal, ou seja, o intuito daquilo não é arrecadar valores, e sim desestimular uma conduta errada. Então, nesse sentido, esse tributo é muito importante, porque faz desenvolver o país, principalmente na zona rural, onde precisa tanto.
A alíquota pode variar de 0,03% até 20%. Agora, imagina, 20% sobre uma terra gigante. É um valor bem expressivo, né? Então, essa previsão vai estar lá e desde eles vão fazer a análise, né? O município vai fazer uma análise e um levantamento, a fiscalização em relação a isso. E, a partir daí, vai ser cobrado mesmo de uma forma coercitiva. E essa alíquota vai ser inversamente proporcional ao grau de utilização de cada imóvel. Se utiliza muito, vai ser mais baixa. Se utiliza pouco, vai ser bem alta, quase chegando ao máximo de 20%. O que é o fato gerador? O que eu preciso fazer para poder ter que pagar o ITR? Eu tenho que ter a propriedade de um imóvel rural, ou o domínio, ou a posse. Então, se eu estou ali desenvolvendo aquela terra, se eu estou naquela localidade, se eu estou instalada ali, eu vou ter que pagar. Só que esse imóvel, ele não pode estar dentro da zona urbana, ele tem que estar fora da zona urbana do município. Aquele plano diretor, né, que prevê onde que é a zona rural, eu não pode estar incidindo ali dentro. E ele é apurado em cada ano. Dia 1º de janeiro de cada ano vai apurar o que foi do ano passado. E se caso essa localidade não estiver sendo desenvolvida, o que vai acontecer? Vai ser direcionado, né, vai ser desapropriado para o fim social, para obedecer, né, o interesse social para a reforma agrária, igual a gente acabou de falar. Então, zona rural, ela é uma consideração residual, é tudo que não for urbano. Está previsto esse conceito no artigo 32 do CTN. Pessoal, se tiverem perguntas, pode falar, viu? No caso, então, tem mais algumas considerações em relação ao fato gerador que são importantes aqui, principalmente para o conteúdo de vocês em questão de concurso. Se o imóvel pertence a mais de um município, tá aqui na divisa entre Anápolis e... eu esqueci o nome do lugar que tem aqui perto. Qualquer outro município que faz confronto com Anápolis. O ITR será devido onde fique a sede do imóvel. Então, se tem um imóvel gigante, na divisa dos municípios, primeiro critério seria a sede, que geralmente é a localidade onde está ali o proprietário. Se não tem sede, vai ser então no município onde tiver maior parte. Se tem 70% no município e 30% no outro, claro que vai ficar no 70%. O primeiro critério é a sede. Se o sede, mesmo se a sede estiver no 30%, vai ser na sede. Se caso não tem sede, aí o lugar que tiver maior extensão de terra. Tem uma observação também que é importante, que é uma curiosidade em relação ao IPTU. No caso, ao contrário do IPTU, que é ele é predial e territorial, ou seja, tudo que você construiu naquela localidade também vai ser apurada. No caso do ITR, não. Você pode ter uma sede de uma fazenda maravilhosa, coisa de cinema. Isso não vai fazer diferença nenhuma. O que faz diferença é a metragem da terra e se ela está sendo desenvolvida ou não. Se ela não estiver sendo desenvolvida, a alíquota vai ser maior, independente do que tem lá dentro. Tem um aeroporto dentro daquela fazenda. Mesmo assim, vai ser considerado somente a terra nua, porque não se considera as benfeitorias, somente o terreno. Então, é a base territorial rural, não a predial. Predial vai ser direcionada lá para o IPTU, lá na zona urbana. No caso, construção e mesmo, a fazenda é maravilhosa, tem um monte de cerca, tem lugar para o gado, tem uma cachoeira, tem uma sede maravilhosa. Não adianta, esse aí não vai incidir sobre a base de cálculo é a metragem mesmo da terra. Diferenças entre ITR e IPTU, que o pessoal confunde muito. Primeiro que ITR é para a zona rural, IPTU para a zona urbana, né? Então, assim, essa localidade faz a primeira diferença importante aqui. Então, no caso também, o IPTU, ele é do município. O município vai fazer essa verificação. No caso do ITR, o imposto é da União. O município vai fazer somente essa verificação do pagamento, fazer a fiscalização e o recebimento em caso de convênio. No caso, somente o IPTU é que seria a critério do município. Num segundo momento, o município ele não tem competência para instituir, ele só tem sua competência, nesse caso, que foi delegada para ele, somente, né, aí para poder arrecadar e fazer a verificação em relação ao ITR. Então, é bem diferente. O artigo 32 do CTN também prevê que cabe ao legislador municipal definir a área urbana, ou seja, aquela metragem, né,
que vai ser verificada para poder instituir o que vai ser cobrado IPTU e o que vai ser cobrado ITR. Então, o plano diretor é que diz, tanto que no ano passado, final do ano retrasado, para o ano passado, eles fizeram um levantamento para ver se ia ampliar esse plano diretor aqui de Anápolis, tanto que aumentou-se ali para o lado da Coca-Cola, ali para o lado do Filósofo, mas não aumentou para cá. Por quê? Porque o medo da cidade é juntar com a próxima cidade aqui, que está bem próxima. Então, deixou-se a cidade crescer para o outro lado, onde tem que se desenvolver melhor a cidade. Então, os imóveis que estão situados dentro da zona urbana é IPTU. E o que não tiver dentro da zona urbana, um critério residual, vai ser tudo ITR. No caso, os imóveis não situados na zona urbana são rurais, né? Esse critério residual. E essa é a forma que o CTN e a Constituição Federal trata esse tributo. Então, não é a gente que faz o conceito, né? Isso vem da lei, e os doutrinadores somente fazem aí, no caso, a análise, né? A apuração, a hermenêutica desse tipo de previsão legal. No caso, o artigo 15 do Decreto-Lei 57.63/66 prevê que incide ITR sobre imóvel localizado na zona urbana que comprovadamente seja utilizado em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, que é o que eu tinha acabado de falar para vocês. Ou seja, se o imóvel está dentro da cidade, na zona urbana, tá bem aqui, não vamos supor que aqui mesmo tem aqui perto da minha casa. Eu moro aqui no Santo André, perto, entre o Santo André e a Vila Formosa. Aqui nessa baixada aqui por trás, ele tem uma área gigante que cria gado, eles fazem plantação de hortaliça. Então, essa localidade, se ele tivesse solicitado na prefeitura, com certeza ela deve ser considerada ITR, porque é uma gama enorme de terra, né? Inclusive, eles estão começando a lotear agora. Aí, quando lotear e que realmente tiver toda essa infraestrutura, vai ser IPTU. Mas lá não tem estrada, lá não tem meio-fio, lá não tem sistema de esgoto, é simplesmente uma terra, parece uma fazenda. Então, lá incide ITR, se ele tiver solicitado, claro, né? Que se não tiver solicitado, não tem como o município saber. Então, esse critério é importante, porque tem uma previsão de uma lei, né, de um decreto que dá essa conotação para poder pagar menos, porque o valor do IPTU é muito maior do que o do ITR. E o intuito da lei não é esse, não é somente apenar, é sim incentivar que isso seja produtivo. O ITR não vai incidir sobre imóveis legalmente considerados como urbanos, a não ser se tiver esse critério de comprovar lá no município que realmente tem uma extração, uma utilização de exploração, né, rural. Trouxe uma tabelinha para vocês, a critério de revisão, que fica mais fácil, né, quando vocês forem fazer minha prova na semana que vem. Então, ITR, previsão, né, no inciso 6 do 53, e IPTU, que é do município, né, vai estar lá no 156, inciso 1 da Constituição Federal também. Então, o ITR é da União, o IPTU é do município e do Distrito Federal, porque o Distrito Federal, igual eu já falei para vocês, ele é híbrido, então vai estar previsto tanto a âmbito estadual, os impostos, e também a âmbito do município também. A função do ITR é extrafiscal, impedir o latifúndio, né, grandes latifúndios improdutivos, e o IPTU, a função dele é somente fiscal. Por quê? Porque é para arrecadar mesmo, o município precisa de dinheiro para poder fazer os serviços sociais. Lançamento de ITR é por homologação. Agora, do IPTU vem um carnezinho para você e chega lá na sua casa. O momento da emissão daquele carnê, que prevê ali qual que é a metragem da sua casa, as benfeitorias, inclusive eles verificam pelo telhado, né, qual que vai ser a metragem da área construída. Então, isso é tudo feito de ofício, a não ser naquele primeiro momento, né, que quando você compra o imóvel não tem metragem. Mas no caso de já haver, todo ano vai chegar para você, né, o boleto do IPTU cobrando. Repartição de receitas. O ITR vai repartir 50% para o município quando o município fizer a fiscalização desses ITRs, ou 100% quando tiver um convênio, porque ele vai fiscalizar e vai arrecadar esses valores também. O IPTU já não tem repartição de receitas, na verdade, repartição de receitas são pouquíssimos. No caso, a gente vai ver que tem no residuais e no ITR também, mas os demais não. Hipótese de incidência. O ITR é propriedade territorial, só a terra nua. Então, independe das construções que tiver ali. Do IPTU, a propriedade é territorial e rural, e predial e territorial, ou seja, toda a construção e além do terreno, a metragem do terreno importa.
A alíquota do ITR é progressiva, né? Aí, para poder, quanto mais produtiva aquela área rural, menos vai incidir. E no IPTU, da mesma forma, também tem uma progressividade, né? Quando se você constrói um muro, faz uma benfeitoria na sua casa, isso, né, vai pagar menos IPTU. Repartição de receitas, então, a gente acabou de falar, né? Está repetido aí, mas vocês verifiquem aí. Base de cálculo, então, é o valor da terra nua, igual a gente acabou de falar, independente do que está escrito. O VTN, que é um critério, né, que utiliza para tributar, ele tem um valor fundiário. Então, ele vai pegar a metragem e vai incidir sobre esse VTN, o valor da terra nua, que tem uma tabela, né, em relação a isso. Vai utilizar o grau de utilização, vai verificar a totalidade da metragem e vai jogar em cima dessa tabela do VTN. Base de cálculo de terra, então, é o imóvel que está na zona rural, que fora da zona urbana, né? Então, o que é considerado imóvel rural? É a área contígua, formada de uma ou mais parcelas de terra, localizada na zona rural do município, ainda que o sujeito passivo detenha apenas a posse. Então, independente se ele tem um documento falando que é dele ou se ele está naquela localidade como posseiro, ele é o obrigado tributário, ele é o contribuinte. Tem algumas áreas que não vão incidir ITR, né? Aqueles critérios de exclusão que eu falei para vocês, como um incentivo que a pessoa realmente, né, tenha aquele cuidado com o ambiente e também desenvolva aquela localidade. Lembra que eu falei da área de preservação permanente, a APP? Aqui é que ela está prevista. Então, se você tem uma APP dentro da sua terra, dentro da sua chácara, que é uma obrigação, né? No caso, a lei ambiental, ela obriga que você tenha isso em todas as áreas que sejam rurais, né? É uma obrigação aí da legislação. Inclusive, se na sua terra não tem condição de você ter uma APP, uma plantação ali de árvores nativas, você tem que arrumar um lugar para poder ter essa área e demonstrar e comprovar para o ente público. Então, em cima dessa reserva de preservação permanente, a área de preservação permanente não vai incidir esse ITR, somente do restante da área. Área de reserva legal, após a averbação no registro do imóvel, também se você tem uma área de reserva legal, tem que registrar e isso não vai incidir o ITR. Área de reserva particular do patrimônio natural, são aquelas áreas cedidas pelos particulares para fazer a preservação de alguma espécie. Vamos supor uma área no Pantanal Mato-Grossense. Tem uma área onde tem a incidência de muito bicho ou de uma nascente de água. Isso é cedido para ser protegido pelo patrimônio público. Faz um convênio aí, né, o particular com o público, e isso também não vai incidir ITR. Área de servidão florestal, que é aquela destinada, né, para o desenvolvimento da flora e da fauna, de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, da mesma forma, comprovadamente imprestáveis para atividade rural declaradas de interesse ecológico. Então, pode ser que uma área aí que é muito seca seja importante somente para o interesse ecológico, vai se destinar, né, isso para desenvolvimento ambiental, e isso também não vai pagar ITR, dependendo da conotação e análise do poder público. Requisitos para você ter essas imunidades, existem alguns. Para aplicar essa imunidade, prevista aí no artigo 153, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição, devem ser consideradas como pequenas glebas rurais. Então, qual é a metragem que tem que ter o meu imóvel para poder eu não ter que pagar o ITR? Além de todas aquelas outras, né? Tem que ter desenvolvimento, tem que ter muitas coisas além da metragem, não somente a metragem, mas elas estão aí. Até 100 hectares, se ele for localizado no município compreendido na Amazônia Ocidental ou no Pantanal Mato-Grossense e Sul Mato-Grossense. Até 50 hectares, localizado no município, no Polígono das Secas ou Amazônia Oriental. Ou 30 hectares, se localizado em qualquer outro município. Então, se for aqui no município de Anápolis, que não é no critério dos dois primeiros, se você tiver uma área rural, uma gleba, né, de até 30 hectares, e você mesmo desenvolve aquela localidade com a sua família, e não exige, você não tem outro imóvel, você fazer essa solicitação, você não vai pagar o ITR, né, desde que comprove todos esses requisitos previstos na lei. Incidência sobre imóvel desapropriado. Tem um critério também. Então, se desapropriou aquela terra, né, para reforma agrária, também tem um critério de tempo.
até a data da perda da posse, pela emissão prévia do poder público na posse, ou seja, ainda não documentou, mas os posseiros já estão lá dentro, então não vai incidir, desde que seja comprovado que você perdeu a posse, e isso não foi solicitado para poder ser revertido para você de uma forma judicial. Então, enquanto está discutindo ainda, ok, mas depois que fez essa negociação e realmente vai ser desapropriado para fins de reforma agrária, então, desde o momento que perdeu a posse para o poder público, né, para ser transformado aí em área para poder reformar, para fazer a reforma agrária, também a partir dessa data não vai mais incidir o ITR, porque a posse, né, que no caso é o desenvolvimento da localidade, já está com o poder público. E até a data da perda do direito de propriedade, pela transferência ou pela incorporação do imóvel ao patrimônio do poder público. Também, né, seria um segundo critério quando não invadiram, mas ainda não transferiram. A partir do momento que transfere, realmente está registrado no nome do poder público, e isso, né, posteriormente pode passar para o nome dos posseiros, mas até lá vai ser obrigação do poder público. Também não vai incidir ITR, porque ele não contributa ele mesmo, então ele não vai ter que pagar. Esse é o ITR, as características principais, né? Claro que existem várias outras, a nossa preocupação nessa matéria, né? O que está na nossa ementa é verificar todas as particularidades e as previsões legais, né, de todos os tributos. Tanto que a nossa matéria chama direito tributário, tributos em espécie. Nós estamos vendo os requisitos de cada um. Aqui nós vamos entrar agora nos impostos sobre grandes fortunas, que é aquele, né, que está todo mundo querendo cobrar agora com o coronavírus, mas, né, existem 4 propostas, até trouxe para vocês verificarem, né, como que é que parece que isso vai funcionar. Vamos lá. O imposto sobre grandes fortunas, ele está previsto na Constituição Federal, só que ele ainda não tem uma lei complementar para poder dizer que jeito que vai ser cobrado. Então, essas propostas de lei complementar que estão tramitando em uma proposta para poder desenvolver isso, é o que está sendo discutido agora com o coronavírus. Então, regime geral é a previsão legal, né, do imposto sobre grandes fortunas. Então, o IGF, ele está lá no artigo 153, inciso 7 da Constituição Federal. Ele é de competência da União, claro, né, grandes fortunas, é claro que a União não ia deixar isso para outro ente, né, claro. Artigo 153. Compete à União instituir impostos sobre grandes fortunas nos termos da lei complementar, ou seja, somente lei complementar vai poder dizer quem que vai ser o contribuinte, qual que vai ser a alíquota, como que é que isso vai ser cobrado. Então, tem que ter todos os critérios para isso existir. Isso não existe ainda no nosso ordenamento. Tem previsão, mas não tem efetividade de cobrança. Então, por questão política, porque ninguém ainda desenvolveu esse tipo de cobrança, que o IGF ainda não foi criado. Existe, mas não pode ser tributado. A União, ela deve instituir, então, por meio de lei complementar, como está previsto na Constituição Federal. Então, medida provisória não vai ser aceita para esse tipo de criação, até porque, né, a lei complementar, ela tem um critério muito maior do que a medida provisória. O IGF, ao ser instituído, deverá submeter-se todas as anterioridades. A anual, mesmo que desenvolva agora e realmente passe em votação, isso que está sendo discutido, vai passar, mas para cobrar, somente vai ter que ser no ano que vem. E se caso demorar muito para votar, também tem que esperar o princípio da anterioridade nonagesimal, que é aquele de 90 dias. Então, além de ter que esperar o próximo ano, também tem que esperar os 90. Se os 90 estiver dentro desse tanto que é até o ano que vem, ok, aí cumpriu, né, todo o princípio aí que tem que ser obedecido. Mais 3 meses, se os 3 meses, se um ano aí, a própria dotação não cumpriu 90 dias, também tem que completar os 90 dias. A competência é imprescritível, ou seja, mesmo que demorar a vida inteira para poder criar o IGF, a competência será da União, independente da demora ou não. Não prescreve esse direito dela de, a qualquer momento, instituir esse imposto. Então, mesmo que demore, vai poder instituir, e por isso tem esses 4 projetos aí em tramitação no Senado, trouxe para vocês, né? No caso aí, está lá no site do Planalto. No caso aí, por causa do coronavírus, tem mais 2 propostas, já tinha 2 propostas anteriores, né? E no início da pandemia, né, do Covid-19, aí do coronavírus, também teve duas propostas, falando em relação à calamidade sanitária. No caso aqui,
Nós temos, vocês estão conseguindo acompanhar, né? Dá para ver mesmo pequenininho? Eu vou ler para vocês. Tem um que é de autoria do Paulo Paim, do PT, o número dele, né, do projeto de lei é 315 de 2015, então tem um tempinho já que está tramitando, né? Plínio Valério, do PSDB, do Amazonas, é o número 183 de 2019, também recente. E esses que é depois, né, da pandemia do coronavírus, projeto de lei 38 de 2020, Podemos, né, que é o partido, e o outro é o número 50 de 2020, do Cidadania, da Elisiane Gama. Então, tem diferenças entre cada um deles, tem um fato gerador similar, mas, olha, o primeiro do Paulo Paim, o fato gerador seria você só adquirir patrimônio. O do segundo, a titularidade do patrimônio, ou seja, você ser o titular, ter a propriedade. O terceiro não regulou isso, ele não previu, ele simplesmente colocou o valor, né, da base de cálculo e a alíquota e quer que passa. Isso dificilmente vai passar porque tem que ter todos os critérios descritos como uma forma de cobrança. E o último aqui, né, do cidadania, né, que seria a titularidade do patrimônio, ou seja, você tem que ter, né, registrado no seu nome. Quais seriam os valores? Os valores aí, né, estão na base de cálculo. Olha que interessante. Se eu tiver um patrimônio, no caso do projeto número 1, patrimônio acima de 50 milhões. Então, no caso aí, né, abatendo-se as dívidas, seria... Você tem que ter líquido de 50 milhões. Ia ter uma instituição do imposto com uma alíquota de 1%. Seria 1% sobre 50, no mínimo 50 milhões. O que ultrapassasse disso, né, ia ser 1%. No segundo proposta, entre 12 mil vezes e 20 mil vezes o limite da isenção, né, que seria aí 1.900 geralmente, multiplicado por 12 mil vezes. Então, dá um valor mais ou menos de 20 mil reais. Acima de 20 mil reais, se você tivesse esse patrimônio, ia ser tributado aí com uma alíquota progressiva. Iniciaria com 0,5%, e passaria até 1%. No caso do patrimônio do terceiro, no projeto de lei, seria também acima de 50 salários mínimos, né, que daria um valor aí, no caso, bem abaixo de 50 milhões, e 12 mil vezes, o último, né, 12 mil vezes o limite de isenção do imposto de renda, que seria aí 1.900 vezes 12 mil vezes, que também daria 20 mil. E também com alíquotas progressivas. Você vê que eles são bem similares, né, modifica pouca coisa e estão tramitando. E como, né, está tendo muito gasto público, pode ser que isso seja votado mesmo. Então, eu trouxe para vocês a critério de curiosidade. Esse tributo, esse imposto federal, ele não existe, né? Foi criado, previsto, mas ainda não é cobrado. Então, a critério de curiosidade trouxe aí para vocês. A projeção dessa arrecadação com esses projetos de lei, se passar, todos esses acima de 20 milhões, quem tiver um patrimônio acima de 20 milhões, ia ser cobrado. Então, eles fizeram um balanço entre todos os 4 projetos, tá? Fez uma projeção de que, com alíquotas progressivas de 1%, 2% e 3%, arrecadaria um valor expressivo, acima aí, né, de 20 milhões, né? No caso, a receita seria mais de 40 bilhões anuais com o IGF, essa arrecadação. Então, o maior seria correspondente a 0,5% do produto interno bruto brasileiro, isso com dados de 2019. O imposto sobre grandes fortunas pode se justificar por aumentar a isonomia do sistema tributário, ou seja, porque você tributa, né, muito o pequeno, né, no caso a pessoa que tem pouca renda, e tributa bem menos a pessoa que tem muita renda. Então, nesse caso, o critério de isonomia para poder tributar mais quem ganha mais seria justificado. E a crise, né, do coronavírus, né, oferece aí também essa perspectiva favorável que essas propostas passem, né? Porque no caso agora é necessário maior arrecadação. Esses projetos, né, estão aí no Senado, então propõem essas alíquotas, igual a gente acabou de ver, de maneira progressiva ou fixa, e geralmente acima de 20 milhões de reais já poderia iniciar a cobrança. Como ainda falta, né, para poder chegar a janeiro, isso, se essa proposta passar, a partir de janeiro do ano que vem, seria efetivada essas cobranças aí. Então, vocês milionários aí, meus alunos, fiquem atentos que se passar vai ter que pagar mais um imposto federal.
No caso do projeto de lei do Paulo Paim e desse outro Reguf aqui, iniciam a tributação a partir de pouco mais de 50 milhões. Então, depende do texto, né, que passar para poder fazer efetivamente essa cobrança. Nosso imposto extraordinário de guerra e impostos residuais, nós vamos ver hoje a critério de revisão. Nós já vimos, né, naquele dia que a gente viu a parte geral, porque realmente ele também não existe, porque em critério de guerra ele ainda não foi feito no país, né, somente os outros. Então a gente vai verificar aí como que é que isso funciona. O imposto extraordinário de guerra, né, a título de revisão, ele está previsto lá no artigo 154, inciso 2, ele é de competência da União também, né, revisando aí dentro dos impostos federais. A previsão dele é: a União poderá instituir, inciso 2, 154, na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos gradativamente cessadas as causas de sua criação. Ou seja, se necessário, em caso de guerra, no iminência ou caso de guerra externa, pode ser que, a critério de necessidade de arrecadação, a União institua, né, faça a regulamentação, porque ele já é previsto, né, igual o outro tributo que a gente acabou de ver, ele já é previsto na Constituição, só que ainda não está regulamentado. Em caso de necessidade, pode ser regulamentado. Então, vai cobrar, vamos supor, um ICMS normal e ICMS de guerra, um IPTU normal e IPTU de guerra, ou seja, um dinheiro direcionado para as causas da guerra. Não necessariamente, né, para aplicar na guerra, mas sim para poder utilizar, nesse caso extraordinário, de necessidade maior de valores. Se caso a guerra acaba ou diminui ou para de ter a necessidade dessa guerra, né, alguns critérios vai diminuir também o motivo da arrecadação. Se ele é tributado por causa da necessidade de guerra, a partir do momento que ela cessa, tem que ser parar de cobrar das pessoas. Vai toda a regulamentação, quem que vai ser contribuinte, que jeito que vai ser cobrado, qual que vai ser a alíquota, isso não existe, porque no caso só tem a previsão de que ele pode existir, mas todos os critérios de arrecadação, de quem que vai pagar, isso tudo vai ter que ser feito por meio de lei ordinária. Ela não existe. Então, quando tiver uma guerra ou iminência de guerra, mesmo que ela não esteja aqui dentro do país, ela seja externa, mas se caso a gente for necessário dentro do país, né, um reforço, pode ser instituído. O prazo é determinado enquanto estiver existindo a guerra. Acabou a guerra, não vai ter mais esse tributo. No caso, o artigo 15, parágrafo único, exige que a lei instituidora do tributo fixa o prazo do empréstimo. No caso, tempo que vai estar arrecadando tem que estar especificado. E que jeito, né, que é que vai ser isso e o momento que vai acabar. Fato de cobrança duplicada. Como que é que isso funciona? O fato gerador e o bis in idem. O fato gerador pode ser qualquer imposto. Então, vai existir duas vezes a mesma tributação. O mesmo ente tributa duas vezes, ou então dois entes diferentes tributam o mesmo tributo. Então, dessa forma, vai ser autorizado, isso não pode em relação a todos os outros impostos, os outros tributos que a gente viu. Nesse caso, pode, porque é o quê? É uma coisa urgente. Então, a lei autoriza que aconteça. Então, o fato gerador pode ser de qualquer imposto que seja criado. Então, vai ser o ICMS, vai ser o IPI, vai ser qualquer um dos outros que já existem. A arrecadação não pode ser vinculada à guerra, mas é em decorrência da guerra. É porque quando tem uma guerra, vai ser aumentar todos os gastos públicos. Então, não vai ser direcionada para comprar armas, para comprar uniforme, não é para isso. O dinheiro vai ser para poder gerir as necessidades internas. Então, vai ser poder aplicar na saúde, na educação, em infraestrutura, da mesma forma dos outros tributos. Não necessariamente para aplicar para comprar coisas bélicas. O STF, inclusive, entende que a restituição deve ser efetuada da mesma espécie que foi recolhido. Se tributou você em dinheiro, vai ter que ser em moeda corrente. Se o valor que foi recolhido tem que estar previsto. Então, tudo isso, né, tem que ser bem regulado para não ter nenhum tipo de ilegalidade.
Os valores arrecadados não necessariamente, então, são para beneficiar a questão da guerra, mas devido à guerra, porque tem muito mais gasto interno. Então, tudo mais a gente vai precisar, tudo mais a gente vai gastar. Imagina com saúde no caso de uma guerra, né? Então, o tributo é uma prestação pecuniária. Sua devolução também deve ser em moeda, da mesma forma que a gente acabou de ver. No caso do imposto extraordinário de guerra, o nome já diz, né? Extraordinário. Ele tem algumas previsões que não estão em nenhum dos outros tributos. Ou seja, pode ocorrer o bis in idem. O que é bis in idem? São um ente que tributa duas vezes. Ou seja, ele vai fazer o ICMS, né? Que é um tributo estadual, e vai se fazer o ICMS de guerra, que é a critério da União. Então, a União vai, né, um ente vai poder tributar duas vezes, a União e o Estado, ou então a União vai fazer dois tributos, vai fazer o Imposto Extraordinário de Guerra e vai fazer o IPI, vamos supor, com o mesmo fato gerador da mesma coisa. E pode ocorrer a bitributação, dois entes tributam duas vezes o mesmo imposto. Então, a União tributa o ITR e o município tributa o IPTU, sendo que, né, seriam sobre o mesmo imóvel, eles vão utilizar de duas formas para tributar da mesma coisa. Então, o que tem que ser entendido é que bitributação são para dois entes que tributam duas vezes o mesmo imposto e o bis in idem, um ente tributa duas vezes o mesmo imposto. É vedado, né, essa bitributação para os demais impostos. A diferença, então, entre imposto extraordinário de guerra e o empréstimo compulsório de guerra é que um é imposto. O imposto extraordinário de guerra que a gente está vendo agora, ele é de competência da União, né? Ele está regulado na Constituição Federal e ele é o imposto. Então, é de competência da União para poder cobrar isso. Empréstimo compulsório é uma eventualidade, ele é um tributo, mas ele não é imposto. Ele não está naquela tabelinha que a gente acabou de ver. Por quê? Porque empréstimo é uma coisa que você pega e tem que devolver. No caso dos impostos, não. Então, o empréstimo compulsório de guerra é somente em caso de guerra, destinado para guerra. É totalmente diferente. Então, o empréstimo compulsório não é imposto, né? Ele está previsto lá no artigo 148 da Constituição Federal, ou seja, não está seguindo o critério lá dos impostos. Ele é de competência da União, né? No caso, somente a União pode instituir o empréstimo compulsório e somente por lei complementar. No caso das hipóteses do empréstimo compulsório, ele é o quê? Guerra, calamidade pública ou investimento público, diferente do imposto extraordinário de guerra, que seria somente guerra ou sua iminência. Então, no caso do empréstimo compulsório, ele é mais ampliativo. Ele não somente por causa da guerra, mas em decorrência de calamidade pública e investimento público também. No caso aí do empréstimo compulsório, ele é previsto no artigo 148 e é vinculado à despesa que o instituiu, ou seja, por causa da guerra. A aplicação dele vai ser por causa da guerra. Aí sim, você pode pegar o empréstimo compulsório para poder comprar coisas bélicas. Nesse caso, a destinação pode ser vinculada. A finalidade do empréstimo compulsório de guerra é gerar recurso por causa do calamidade, guerra externa ou investimento urgente. Então, essa previsão aí, né, são três coisas diferentes. Em relação ao empréstimo compulsório, é mais Professora? Deve ter caído.
Oi, estamos escutando? Oi. Já cai o sistema, não entra de jeito nenhum. Eu já tentei aqui no Teams 1000 vezes, não consigo. Então, depois eu mando slide para vocês e vamos continuando aqui. Até quando que vocês conseguirem me acompanhar? Porque na hora que eu vi, eu estava sozinha aqui e tinha sumido tudo. Esse sistema está acabando comigo. Ai, tá difícil, viu? Ele fecha o sistema. Deixa eu virar aqui para vocês, para poder verem que eu não estou... Será que continua gravando a minha aula? Tem como você ver, Wilson? Ou Eduardo? Se está gravando? Eu não sei mexer nele no celular. Deixa eu ver aqui se tá. Ah, tá gravando. Ok. Tá gravando. Tá. Ó, eu vou virar aqui para minha tela para vocês verem. Eu tento ligar ele fica tentando reiniciar, mas na hora que eu coloco para entrar, ele tenta, mas aparece uma caixa de mensagem e some. Então, eu não consigo entrar. Dá 1 hora da aula, ele some a tela. Aí, tá vendo? Ele fica assim e não entra. Fica tentando, mas não dá certo. Mas aí a gente continua aqui no celular e aí eu passo o slide para vocês vão conseguir estudar direitinho para a prova, tá bom? Aí, ó, fica tentando, mas não resolve. Complicado. Até entra até aqui, mas aí na hora que eu vou clicar para poder entrar, ele some. Aí, ó, tá vendo? A tela some de novo. Ah, é complicado. Tal da tecnologia, né? É difícil. Até onde que vocês escutaram a hora que eu estava explicando, Professora? Eduardo? Oi, pode falar. Deixa eu fazer uma pergunta. Na aula anterior, salvo engano meu, a senhora falou que as aulas ficam gravadas no canal da senhora no YouTube. É isso mesmo? Isso. Eu passei o link para o Luiz, ele passou para vocês. É só entrar fazer o cadastro lá no YouTube e consegue assistir minha aula normal. Vai estar tudo lá. Qual que é o nome do canal da senhora? Acho que é no meu nome, porque tem que estar fazendo para mim a minha aluna, mas eu mando para... Me passa o seu número que eu mando direto para você, qual que é? É 9864 9864. 6818. Seu nome? Bruno Sarazasti. Tá. Bruno, eu passo para você assim que terminar a nossa aula Tá agora, bom, então. Muito obrigado, viu, professora? Nada. Até onde que vocês conseguiram me acompanhar aqui que o sistema fechou? É porque eu não sei, porque no caso, na hora que eu vi, eu já estava sozinha aqui, fazia tempo. O meu travou e ficou mudo. Alguém sabe me dizer? Pessoal, tem mais alguém? Professora, foi até a parte Hã? Eu já tinha entrado em imposto residual, não, né? Imposto extraordinário de guerra, eu cheguei a entrar. Vocês escutaram eu falando sobre isso? Até o imposto de guerra, até o imposto extraordinário de guerra e no compulsório. Imposto compulsório. O empréstimo compulsório, a diferença deles. Não, então foi agora mesmo, na hora que eu tinha completado. Então, pessoal, vamos continuar aqui. Tá faltando só mais um pouquinho, e aí a gente finaliza e eu vou dar a matéria da prova só até aqui, até o imposto, final dos impostos federais mesmo, que aí tá faltando só o final do imposto extraordinário de guerra e os residuais. E aí a matéria da prova da aula que vem vai ser somente essa. Vou finalizar e aí vou explicar para vocês tudo direitinho. Que eu expliquei a prova, foi no início, tinha pouca gente. Eu vou revisar com vocês aí sobre tudo, como que é que vai funcionar nossa prova na aula que vem, seguindo o nosso cronograma, tá bom? Então, continuando aqui, qual que é a diferença principal entre o imposto extraordinário de guerra e os empréstimos compulsórios? Então, o imposto já diz, né? O imposto, competência, né, da União, e ele é uma cobrança não vinculada, porque todos os impostos eles não podem ser vinculados. A União ela vai, né, fazer a verificação disso, o recebimento, vai ter uma lei específica para cobrar isso, só que ele não pode direcionar para as causas da guerra. Ele vai ser um dinheiro a mais, porque sempre que tem uma guerra ou sua iminência, claro que as despesas, né, vão ser maiores. Então, isso vai ser utilizado para a educação, para a infraestrutura, para a saúde, mas não para a guerra. Ele não pode ser vinculado com a guerra. Já no empréstimo compulsório, ele é um empréstimo direcionado para a guerra. Aí sim, vai poder instituir esse valor para ser cobrado, né, e para ser determinado e vinculado para a guerra.
O empréstimo compulsório, ele tem que ser devolvido. Então, da mesma forma que ele foi arrecadado, ele tem que ser devolvido para o contribuinte, né? No caso, a lei instituidora dele vai definir quem que vai ser o contribuinte, a forma que vai ser pago e a forma de devolução também, contando com juros, correção monetária também. Tem um critério aí, no caso, uma briga danada na justiça por causa do plano Collor. Na época do Collor, teve uma instituição de empréstimo que nunca foi devolvida. Então, ainda tem isso rolando na justiça e tem gente para poder receber dinheiro, né? Que foi um empréstimo aí para uma benfeitoria e que isso não foi necessariamente feito da forma correta. Inclusive, o jeito que foi instituído, né? Foi errado. Porque, no caso, não foi por causa de guerra. Por causa de guerra, nunca teve instituição de tributo no Brasil. Ele foi por uma questão de calamidade. E pode ser também ainda, em relação a isso, um investimento nacional. Está lá no artigo 148 da Constituição Federal. Então, existem alguns critérios de diferença, né? Eles são semelhantes, parece, né, que é tudo de guerra, mas não é. No caso aí do empréstimo compulsório, tem essas diferenciações. E aqui, no imposto extraordinário de guerra, o que tem que se verificar é essa não vinculação, principalmente. No caso do empréstimo compulsório de guerra, pode ser vinculado e vai ser para guerra, calamidade pública ou investimento público, então. A gente também é bom dizer que a forma de devolução também, né, tem que estar imprevista no empréstimo compulsório de guerra, né, porque o empréstimo, quem empresta tem que ver como é que vai ser devolvido, né, é a primeira obrigação. E, no caso, ele é o único tributo, né, porque ele não é imposto, ele, no caso, o empréstimo compulsório é o único tributo que tem previsão de devolução. Então, no caso, o ente tributante, a União, vai instituir e vai prever já a forma que vai ser devolvido. Se for cobrando em moeda, vai ser devolvido em moeda também. E esse empréstimo compulsório, então, a União cobra dos contribuintes de forma emprestada. Então, tem que restituir obrigatoriamente, né? No caso, por isso que tem essa briga tão grande aí na justiça em relação a isso. O tablet está travando até com... esses dois, né, tanto o empréstimo extraordinário, o imposto extraordinário de guerra e o empréstimo compulsório de guerra, nenhum deles nunca foram feitos no Brasil. Então, eles têm a previsão legal na Constituição Federal, mas eles não foram instituídos com essa finalidade de guerra, somente esse outro do Collor, mas foi para investimento, né, em infraestrutura. No caso, pode ser que exista, né, o bis in idem e, no caso, também eu acabei de falar aqui, a bitributação. Então, no caso de bi, são dois entes fazendo a mesma tributação. Ele vai fazer o mesmo imposto de duas formas, o normal e um de guerra. E no caso do bis in idem, que também é proibido, né, que não pode ocorrer nos impostos, ele vai poder instituir. Mas é quando um ente mesmo tributa duas vezes. Ele vai fazer duas vezes o mesmo imposto. No caso aí do estadual, seria o ICMS de guerra. No caso da bitributação, poderia ser aí, né, o ITR e o IPTU, só que um para guerra e o outro para não guerra. O imposto residual, a gente já falou sobre ele também, né? Vai ser a última revisão aí em relação aos impostos federais, que também é a nossa última matéria para a prova. E a previsão dele também está na Constituição Federal, artigo 154, inciso 1, competência da União, né? Tanto que a gente está estudando os tributos federais. E, no caso do artigo 154, prevê que a União poderá instituir, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior. Todo aquele rol que a gente viu em relação aos impostos tem que ser um novo, não pode ter a mesma base de cálculo e mesma previsão dos tributos anteriores, então tem que ser um imposto novo, diferente. Existem algumas características que são obrigatórias, né? Não pode ter, então, uma fato geradora ou base de cálculo dos mesmos impostos já previstos, ou seja, uma situação nova, né? Porque senão seria a mesma que já existe. Tem que ser aprovado por lei complementar e adoção do princípio da não cumulatividade. Então, não pode, né, no caso, ser instituído, né, de qualquer forma, tem que ser conforme a previsão da lei. Ele é chamado impostos inominados, né, porque ele não existe ainda, então ele vai poder ter qualquer nome que a União decida que ele vai ter, porque ele é de competência dela.
A repartição de receita também está prevista, porque é uma inovação também. Se caso ele for instituído, né, qualquer outro tributo novo, o pensamento que se tem com a reforma tributária é que se faça um tributo chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, tipo um IVA, né, americano, que vai fazer a junção de alguns impostos, né, juntos, ou alguns impostos e outros tributos juntos, para poder simplificar essa arrecadação. No caso aqui da proposta da reforma tributária, né, que está tramitando, é a unificação de impostos federais sobre o consumo. O que seria? Tipo um IVA americano, só que ia ter PIS, COFINS, IPI, parte do IOF e parte da contribuição sobre o lucro líquido, que a gente vai, é a matéria final do nosso semestre que a gente vai ver. Então, seria uma fórmula de simplificar a tributação. É muito bem-vinda, né? A gente precisa mesmo desse enxugamento, que é muito tributo, mas vamos ver o que reserva, né? Agora, com essa questão do coronavírus, com certeza vai ter alguma mudança tributária bem drástica aí depois que isso tudo passar. Essa repartição de receita que a gente estava falando agora, a destinação dela seria 20%, né, para o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, ou seja, né, a divisão de receita ia ser com os estados. O Distrito Federal, porque ele é híbrido, iria aí. E aí, no final do material que eu vou mandar para vocês, tem uma diferenciaçãozinha, uma tabela, mostrando qual que é a diferença. Não é nada errado, não, parece que está tudo certo. Oi? Quer falar alguma coisa, Magna? Não, desculpa, professora. Não, imagina, tranquilo. Aí trouxe para vocês algumas diferenciaçãozinhas entre imposto residual e imposto extraordinário de guerra, né, que são coisas diferentes, a previsão legal, quais são as características, questão de repartição de receita, e depois vocês dão uma olhadinha lá no material. E, pessoal, estudem para a prova nossa. Então, nós finalizamos aqui o material, inclusive na nossa, até está impresso aqui, aquela primeira tabelinha para vocês do cronograma, ele está previsto aqui, a nossa prova estava marcada aqui, ó, no dia 15/4. Então, próxima aula será a nossa prova. A nossa prova segue o cronograma normal. Próxima aula eu vou entrar, a gente vai fazer um bate-bola, tirar algumas dúvidas. Eu vou passar as questões para vocês, vocês vão responder, me mandar, e aí eu vou corrigir e lançar a nota de prova de vocês. Tem que ser na quinta da semana que vem, porque até final da semana eu tenho que lançar todas as notas. Então, assim, reforce com todos os alunos, seus colegas aí da sala, para poder participar, para poder fazer, porque essa vale a nota, né, no caso aí, como se fosse a primeira VA, tá bom? Então, vai ser uma prova tranquila, 10 questões mais objetivas, 2 discursivas, igual a gente está acostumado a fazer mesmo. Vocês vão fazer, tira foto, me manda, eu corrijo, e aí eu vou lançar a nota de vocês. Vai ser aqui durante a aula, a gente faz juntos aqui, eu vou estar aqui para poder tirar dúvida também, caso possa responder, né, claro. Se for alguma coisa que não seja a resposta, estarei aqui, né, junto com vocês, e a gente vai fazer juntos. Então, tire o horário da nossa aula para poder a gente estar aqui junto, e eu já vou receber todas as provas e já vou lançar, tá bom? Alguém está com dúvida em relação à prova, em relação ao trabalho, em relação a desafio nota máxima? Foi-me autorizado a dar parte da nota, né? Igual a gente já tinha falado, em relação ao desafio nota máxima, que vocês estão fazendo aí, e aí tem que me mandar, porque sem esse relatório eu não consigo lançar a nota dentro da prova para vocês. Então, às vezes, aquele aluno que não conseguiu fazer a questão discursiva, eu consigo, né, aumentar a sua nota da prova para poder, com o desafio nota máxima. Então, me mande até na semana que vem, porque na quinta, quando a gente fizer a prova, eu já vou corrigir e lançar a nota. Então, eu preciso que tudo que vocês tiverem para poder me enviar, envie antes, o mais rápido possível, agora durante a semana, manda para o representante me encaminha. Eu vou dar nota em relação ao relatório da audiência, que eu já tinha falado com vocês, o caderno, né, um resumo do que a gente viu até agora no caderno, mande para mim a foto aí das folhas do caderno com o resumo, e também o desafio nota máxima. Então, são 3 critérios para poder eu dar nota a mais na prova de vocês. E em relação ao trabalho, já passei, o Luiz já me passou, mas quem ainda não fez por uma questão ou outra, justifique para mim, e eu vou lançar a nota. Se a justificativa for plausível, ainda eu verifico para poder, não tem internet, nem computador, alguma coisa, mas comprova que a gente não tem. Eu consigo, né,
melhorar aí a nota de vocês do trabalho, para não dar uma nota mais baixa. Se caso a justificativa não for plausível, vai ser menor um pouquinho, mas eu vou corrigir e vou lançar a nota para vocês. Pode falar. Magna, é a Bruno? Bruno, pode falar. A prova é quinta-feira, então, né? Vai ser? Quinta-feira, no mesmo horário nosso da aula, a gente vai fazer aqui juntos. Vou ficar com vocês aqui online, vocês vão fazendo e vai me mandar aqui na hora da aula, tá bom? Não, tá bom, então. Obrigado, Quem professor. mais? Obrigada a você. Mais alguma dúvida? Eduardo, quer falar alguma coisa? Não, professor, entendi. Isso mesmo. A gente faz a prova e confirma. Isso. Então, assim, né, já fica com o material aí que eu passei para vocês, para poder, né, estudem, porque, né, a gente vai ter que fazer aqui no horário da aula mesmo. Então, estudem para poder fazer a prova mais tranquilo. Vou estar aqui também, às vezes tiver alguma dúvida em relação à questão, vou tirar as dúvidas durante a prova, né? Vou tentar aqui não atrapalhar muito vocês, fazer uma revisãozinha para poder ajudar. E aí já recebo aqui na hora. E tentem, por favor, falar com os colegas de vocês para eles não ficarem sem nota, por favor. Né? Reforce aí com todo mundo, porque hoje parece que só tem 20 pessoas, então ver com o máximo, né? Porque a nossa turma é grande, ver com o pessoal para poder... todo mundo tá aí, né? Para poder fazer. Às vezes, se a pessoa não tem internet, não tem computador, vê se vai fazer com vocês aí, né? Nem que faça aí juntos, os dois, não tem problema, desde que faça, tá? A prova. Professora? Tudo para dar certo. Oi, pode falar, Bruno. Como que fica a questão do desafio nota máxima? Tem que tirar print, é? Tira print, lá não aparece seu nome. Então, escreve o nome na folha, tira, ou então, assim, escreve aí no que for mandar para mim, o nome Quando for mandar a mensagem para o Luiz, escreve o nome e aí ele me encaminha e eu lanço aqui, tá bom? Mas a Juliana vai me mandar um relatório. Então, no relatório eu vou conferir quem fez ou quando fez. Mas quem puder me mandar o print, é mais rápido para mim, porque eu já lanço antes. Não precisa ficar esperando, porque são muitos alunos. E eu dou aula para 5 turmas. Então, assim, quanto mais rápido vocês me enviar, melhor. Tá bom? No caso, você vai atribuir as notas de acordo com a dinâmica do aluno, né? Nota máxima, né? Se ele está fazendo os desafios. Isso. Porque o prazo máximo é até semana que vem. Uhum. E no meu caso, eu estava com um problema no financeiro, e aí tem um mês mais ou menos que eu consegui me rematricular. E por essa questão, eu fiz poucos desafios, né? Mas tem alguma coisa a ver ou não? Não, mas o abre para você a partir do momento que abre o portal, né? Então você consegue fazer tudo agora, rapidinho. Não entendi. Só não pode deixar fechado. Depois que você abre, você tem que fazer naquela semana. Não então, entendi. como você tem pouco tempo para poder enviar, abre, já faz e vai fazendo todos e me envia. Não entendi, sim. Obrigado, viu? De novo. Porque aí eu consigo dar uma nota melhor para vocês, tanto no trabalho. Quem fizer tudo, gente, eu vejo que eu posso fazer. Se precisou nota de trabalho, precisou de nota de prova, a gente consegue ajudar vocês. Mas vocês têm que fazer, né, tudo, acessar o AVA, porque eu estou verificando aqui todo dia quem que é que não está acessando. Inclusive, vou mandar mensagem para vocês, para cada um. Eu preciso que acesse, preciso que faça os exercícios que estão lá, né, para poder a gente conseguir computar todas as notas para vocês, porque a gente está tendo aula normal, nós estamos dentro do cronograma, seguimos tudo certinho, então, assim, cada um tem que fazer a sua parte. A gente está dando o material e vocês têm que fazer a parte de vocês, que é estudar, acessar, fazer as questões dentro do portal também, né? Todos aqueles desafios que tem lá, desafio nota máxima, estudo dirigido também, para poder a gente conseguir pontuar, tá bom? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Todo mundo calado hoje, né? Não tem dúvida. Quero ver uma semana que vem na prova se vai ser todo mundo desse jeito, sem dúvida nenhuma. Vai todo mundo tirar 10. Professora. Pode falar. Professora Magna. Oi, Magna. Oi, Magna. Então, falar. A prova será feita durante o horário de aula, né? Isso, eu vou passar para vocês as questões, né? E aí vocês vão fazer. Aí quem puder escrever no caderno, escreve. Quem não puder, vai escrever só as respostas e me enviar, não precisa escrever as perguntas. Vou tentar fazer uma bem assim, tranquila, para poder não ter que ficar copiando muito. Quem quiser imprimir, imprime, vai ficar a critério de cada um. Às vezes, não tem impressora, faz, do mesmo jeito. Faz aqui no chat mesmo, mas faz e me manda, não tem problema nenhum. Cada um, desde que faça, porque vai estar sendo gravado. Então, vai ficar gravado, vocês, né,
Quem puder para poder deixar o vídeo aberto e a gente vai acompanhando aí, a gente vai tentar fazer o máximo possível. Confio em vocês, vocês confiam em mim. E a gente faz juntos aqui, a prova vai dar certo. Tá bom? Vou fazer bem tranquilo. Esse material nosso é maravilhoso, né? Tributário é maravilhoso, estou apaixonada, né? Então, assim, a gente vai terminar o semestre aí bem. Esse material é bem tranquilo. Eu mandei também o material de suporte de vocês, vou mandar esse outro hoje, mandar os slides para vocês, complementando. Então, o material da prova é aquele primeiro material que eu passei para vocês, que é um resumo da parte geral, todos aqueles tributos, né? Desde o início, onde que tem a previsão, até falando da teoria pentapartite, falando sobre todas essas espécies de tributo, que é impostos, taxa, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições sociais, a parte geral. E aí a gente entrou dentro de impostos. Impostos como? Todos os impostos federais. Então, não vão cair imposto estadual nem imposto municipal, que eu não dei para vocês ainda. Mas vocês sabem quais são, porque a gente já viu a matéria geral. Então, profundamente, a gente não viu ainda. Mas taxa a gente já viu. A gente já viu o geral de empréstimo compulsório, a gente viu todos os outros tributos, inclusive os impostos. Quais são os critérios, né? Que teoria que rege, onde que é a previsão legal. Então, isso tudo vocês já sabem. Tá bom? Ninguém tem dúvida, eu pergunto, ninguém pergunta, não faz uma perguntinha para mim. Então, quer dizer que está sabendo tudo. Olha que maravilhoso. Então, quer dizer que eu sou boa professora, né? Que falei, está todo mundo sabendo tudo, não tem uma pergunta. Quanto ao conteúdo, no início da aula que vem, fala assim, professora, reforça sobre isso. A gente explica de novo antes da prova, não tem problema, tá? Estou aqui para ajudar vocês. Tá bom, então. Oi, quem mais tem pergunta? Professora, lembrei de uma dúvida minha. Pode falar. Questão do ITR, né? A senhora falou que em alguns lugares, mesmo sendo em região urbana, é cobrado ITR, né? E você deu um exemplo de lugares, né? Só que travou na hora e eu não ouvi. É porque aqui perto de casa tem uma área muito grande que é considerada rural, porque lá, inclusive, eles criam vaca, faz plantação, mas eles fazem a solicitação do município, mostrando que eles desenvolvem essa atividade rural mesmo dentro da zona urbana. Até porque na zona onde eles têm, é enorme o pedaço de terra aqui. É ali perto do Arco Verde, não sei se vocês já passaram por ali na Baixada, perto daqueles prédios novos, depois que você desce da Baixada da Vila Formosa. Ali é uma área extensa e é dentro da zona urbana, está dentro do plano diretor, só que ela pode ser considerada rural, por quê? Porque eles fazem uma atividade rural ali naquela localidade. Tanto que ali não tem asfalto, né? É uma grande gleba de terra. Agora que eles estão loteando. Lá eles criam vaca, faz plantação, tem um monte de coisa lá nessa localidade. Entendi. Eu dei como exemplo para poder vocês entenderem. Eles laboram como morador rural mesmo, né? Entendi. Isso, desde que seja solicitado lá na prefeitura. Então, somente depois que faz essa análise, essa fiscalização, eles podem dar essa conotação, porque o ITR é muito mais barato. Imagina pagar IPTU de uma localidade daquele tamanho. Então, por isso é que pode ter esse critério, né? Uma previsão da lei. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Eu, professora? Pode falar. Professora? Oi. Só fazendo uma correção, uma observação, quanto à questão da APP, área de preservação permanente. A professora disse que todas as áreas têm a área permanente. Dentro do entendimento hoje, a gente aplica na legislação normal, só para as áreas que tenham leito de água, que tem essa previsão legal, que é a APP, que é a área de preservação permanente. Que tem que ter obrigatório em todas as áreas, no caso rural, a reserva legal. Foi o que eu confundi mesmo. Obrigada. Reserva legal. A reserva legal ela tem que se ligar. Isso. Aí você faz o cadastro, faz o levantamento para poder ir em cima dessa área no município. E a área da preservação permanente é aquela área linear do leito do rio ali, né, do córrego de água, para poder preservar a nascente. Isso, obrigado. Porque eu tinha uma conexão, mas é só esse aí mesmo. Então, tá ok.
Ah, obrigada, Eduardo. É bom ter aluno inteligente, né? Obrigadão. Realmente, eu dou aula de Obrigado. ambiental, a gente verifica mais profundamente essa questão. No caso, o que tem que entender é que sobre essas áreas que são de obrigação, né, de ter essa conservação, não vão incidir os impostos. Aqui, para nós, o que importa é somente essa não incidência mesmo, a não cobrança sobre essa área. Inclusive, essas áreas, essas áreas que nós estamos citando aqui, elas, quando inserida na área rural, ela já vem demarcada na matrícula, a área de APP e a área de reserva permanente, né? A reserva legal, que corresponde aos 20% da reserva legal, e e a outra já vem, inclusive, na própria matrícula. Quando você insere no projeto do ITR, que você vai fazer a declaração, já vem delineado para você inserir aquelas partes que já são definidas já com a tem que fazer o área mapinha, né? É bem legal. Tem que fazer o levantamento, fazer a demarcação da área. Inclusive, tem uma curiosidade sobre isso. Tem que ter uma RT aí. É RT que precisa? É ART, né? No caso aí... responsabilidade No caso aí, existem algumas pessoas que têm terras, que têm bastante reserva, o que elas fazem? Alugam essa parte, né, de reserva legal para outras áreas que estão todas, né, sendo utilizadas. E aí a pessoa é uma renda, né, que essa pessoa pode ter nessa área que está sendo preservada. Então, é mais um incentivo para aquela pessoa que tem aquela área manter aquilo íntegro. Isso. Inclusive, os plantadores de soja, eles utilizam muito nesse meio, dessa possibilidade que a lei permite, né, para você fazer a compensação da sua área utilizável, né, agricultável, em uma área da mesma região da bacia, você complementa ela numa propriedade particular. Tem gente que vende até tipo assim, uma área para ser preservada para poder ter menos emissão de poluentes para aquelas atividades que têm muita emissão de poluente. É muito interessante, é uma moeda de troca muito boa. E são altos os valores pagos para essas empresas. São altos, valores são muito altos. E tem pessoas que têm maior interesse, né, de fazer esse tipo de compensação. Hoje é um mercado que tem grande crescimento na questão rural. É um impacto financeiro gigante. É bem interessante essas coisas. Tá bom, obrigada a você. Pessoal, nós vamos encerrando aqui hoje, mais cedo um pouquinho, né? Vou dar aí 1 hora aí para vocês estudarem aí sozinhos para a nossa prova da aula que vem. Então, estudem, não é porque vai ser desse jeito online que vai ser fácil, então estudem, né, para poder não ter dificuldade, conseguir tirar, né, atingir uma nota boa. Então vai ser o mesmo critério, como se a gente estivesse chegando na sala de aula, eu entregando a prova para vocês e vocês fazendo. E aí a gente vai acompanhar vocês aqui, vocês vão fazer, já mandar para mim no mesmo horário, pode inclusive mandar aqui no chat ou mandar o print aqui no grupo, né, manda para o representante, ele me encaminha, para poder a gente, né, fazer aí a revisão, a correção dessa prova e lançar a nota de vocês. E aí, até o final de semana, da semana que vem, já vai estar tudo lançado, os trabalhos, todas as questões que a gente combinou em relação ao estudo dirigido, desafio nota máxima, audiência e caderno. Mandem para mim, eu não recebi nenhum caderno dessa turma, então mandem para mim para poder a gente fazer a verificação aí, tá bom? Lanço a nota de vocês e a gente vai cumprir o cronograma certinho. Até amanhã eu mando esse slide de hoje para vocês estudarem e estudem. Assistam a aula, tá tudo gravado, mandar o link para vocês do YouTube também. Precisar ver a aula passada novamente, né? Vai estar tudo aí, tá bom? Obrigada, bom final de semana para vocês, bom feriado e se cuidem, fiquem em casa, tá bom? Igualmente, professora. Obrigada, pessoal. Boa noite, obrigada. Boa noite, com Deus. Também. Beijo.